Bem-vindos ao podcast Tradição, Civismo e Ação. Chegamos ao nosso terceiro episódio com um convidado especial, nosso irmão Felipe Gabriel Andrino. O Felipe é engenheiro químico formado pela Unimep, tem mestrado em microbiologia agrícola pela Universidade de São Paulo, na Exalc, Escola Superior de Agricultura, e o Felipe, na sua trajetória maçônica, foi iniciado em 25 de fevereiro de 2014. O Felipe, junto com o nosso irmão Ricardo Carrilho, eles foram os primeiros iniciados da loja Acácia da Colina. O Felipe teve uma trajetória maçônica consistente, no qual ele foi elevado em março de 2015, exaltado em 26 de abril de 2016. O Felipe vai trazer um tema de instrução bastante interessante, falando sobre as virtudes e como aplicá-las. A palavra é toda sua, irmão Felipe. O mapa da mudança pessoal. Como vão, diretos irmãos? Seguindo a proposta do podcast da loja Acácia da Colina, que é estimular reflexões, trazer ensinamentos de uma forma descontraída, principalmente relacionados aos temas maçônicos, gostaria de aproveitar esse clima de festas que está se aproximando, festas de fim de ano, e fazer um convite aos irmãos. Como a gente sabe, final de ano está chegando, época de festas, muitas reflexões e avaliar como foi o nosso fim de ano e perspectivas para o próximo ano. Vem também, às vezes, aquela motivação de traçar algumas metas. Essas metas podem ser novas ou são até aquelas que não conseguimos colocar em prática no último ano. Fazer algumas listas e prometer que agora as coisas vão deslanchar. Mas por que será que essa motivação toda, muitas vezes, acaba escorregando pelas mãos e não chega ao fim de janeiro? A gente se esquece de focar naquilo que realmente importa, que nos diferencia como seres humanos e principalmente como maçons. E eu acredito que o que nos diferencia como seres humanos e que temos que trabalhar como maçons é o compromisso com a nossa transformação interior. Bem, esse desafio de autoaprimoramento não é novo. Por séculos, muitos grandes pensadores já trouxeram isso à tona e deixaram algum legado que cabe a nós buscar esses ensinamentos e trabalhar a pedra bruta. E dentre dessas pessoas, eu gostaria de trazer para o papo hoje uma pessoa que viveu no século XVIII, que nos deixou uma espécie de mapa prático para a mudança e ao aperfeiçoamento pessoal. E eu estou dizendo, o exemplo que eu quero trazer para vocês é o exemplo de Benjamin Franklin. E quando eu digo esse nome, eu tenho certeza que na mente de alguns irmãos vem aquela imagem do cientista com a pipa e a eletricidade, Mas ele também esteve envolvido aí na fundação dos Estados Unidos, da Constituição, Foi um jornalista, editor, político, diplomata, ou seja, ele se envolveu em diversas áreas aí, ele é um diverso faz tudo. Tem um detalhe que talvez os irmãos não conheçam e que é bem relevante, é que o Benjamin Franklin ele era maçom. Então a gente pode dizer que o método que ele criou e que ele desenvolveu, a gente pode dizer que é um método para trabalhar a pedra bruta. E como a gente sabe, a nossa ordem, ela se dedica a diversas coisas, principalmente ao aperfeiçoamento moral e intelectual. E muitos líderes da Revolução Americana, assim como Benjamin Franklin, encontravam na ordem, na maçonaria, um espaço para trocar ideias relevantes aos ideais maçônicos e aprimorar e disseminar esses ideais. Então é possível imaginar que o Benjamin Franklin buscava uma vida com retidão e desenvolver virtudes que para ele era uma filosofia central. E quando ele foi buscar na biografia dele, quando ele tinha próximo de 26 anos, ele decidiu ir além da teoria, apenas da conversa, ficar só na teoria, e criou um sistema prático
para desenvolver o próprio caráter. Ou seja, ele, além de criar esse sistema, né, sistema prático, esse mapa para a mudança pessoal, ele estava interessado em aprimorar o próprio caráter. Ele queria de verdade se tornar uma pessoa melhor. Como eu citei, né, na autobiografia dele, nesse processo de desenvolvimento desse mapa para aperfeiçoamento pessoal, ele listou 13 virtudes que ele considerava como essencial para o aprimoramento moral de qualquer ser humano. Eu vou citar agora quais são essas 13 virtudes que ele considerava como essencial, e se os irmãos puderem, conforme eu for citando, observar que essa lista criada lá no século XVIII, ela ainda é totalmente atual, ou seja, ela é atemporal, né? Independente do momento que a gente vive, essas virtudes, elas em algum momento, independente da profundidade, cabe a nós aprimorarmos. A primeira virtude é a temperança, né? Que é a virtude de ter equilíbrio. Nas palavras dele, quando ele cita essa virtude, não coma demasiadamente, não beba até a embriaguez. A segunda é o silêncio, que é falar só o que é útil. Também, nas palavras dele, não diga nada além daquilo que beneficie outros ou você mesmo. Evitar conversas tolas. A terceira, ordem, ou seja, organização total. Para ele, era manter todas as coisas em seus devidos lugares. Fazer com que cada parte do seu negócio tenha o seu próprio tempo. A quarta virtude é resolução, ou seja, decidir e fazer. Para ele, decidir realizar aquilo que você quer. Realize sem erro o que você resolver. A quinta virtude é a sobriedade, ou seja, não desperdiçar. Nas palavras dele era, não tenha despesas além daquelas que proporcionarão o bem aos outros ou a você mesmo. Isto é, não desperdice nada. A sexta virtude é a diligência. Focar no que é útil e não perder tempo. Para ele, era não perder tempo, esteja sempre ocupado com algo útil. Eliminar todas as tarefas desnecessárias. A sétima, sinceridade. Ou seja, honestidade no pensar e no falar. Nas palavras dele, não cometer fraude. Pensar inocentemente e com justiça. E se você falar, fale verdadeiramente. A oitava virtude, justiça. Fazer o que é devido e não prejudicar ninguém. Para ele era não errar, prejudicando os outros ou omitindo os benefícios que são de sua obrigação. A nona virtude, fugir dos extremos. Para ele era evitar os extremismos. Não ferir os outros, apesar de achar que mereçam. Ser tolerante. Décima virtude, limpeza. Um corpo, mente e o ambiente limpos. Não tolerar sujeira no corpo, roupa ou habitação. 11ª virtude, manter a calma. Não ficar nervoso por ninharias ou com acidentes comuns e inevitáveis. A 12ª, modéstia. Uso saudável da sexualidade e foco no bem-estar, evitando atitudes que causem fraqueza ou ataquem reputação. E a 13ª virtude, humildade. Aprender com os melhores. Nas palavras dele, imite Jesus Cristo e Sócrates. Bem, irmãos, como vocês podem ver, essas 13 virtudes é um espelho para o nosso cotidiano e para a nossa sociedade. Nós vivemos uma correria e a virtude da ordem vira uma bagunça. A nossa moderação some na hora de consumir e a tranquilidade costuma desaparecer por qualquer coisa. Então, olhando para essas 13 virtudes, qual você sente maior dificuldade de desenvolver? Tenho certeza que, talvez um pouco de reflexão, você pode encontrar uma virtude que precisa ser trabalhada. Eu encontrei várias. Nós precisamos refletir se não estamos nos esquecendo de nós mesmos. Gastamos energia com obrigações externas e a nossa lista de aprimoramento interior fica para depois.
Ou seja, nos dias de hoje, gastamos muito tempo em conhecimento técnico, em aprendizado, informações, e às vezes o nosso desbastar da pedra bruta, como costumamos dizer, acaba ficando em segundo plano, se fica em segundo plano, né? O cotidiano nosso hoje, da nossa sociedade, parece que conspira para isso, para esquecermos de nós mesmos e termos prazeres imediatos como pílulas, né? E a gente esquece dos investir a longo prazo em nós mesmos. Mas esse método do Benjamin Franklin não é sobre perfeição. Ou seja, ele sabia que desenvolvendo essas 13 virtudes que ele listou, o homem, ou quem for que fosse aplicar, estava longe da perfeição. Mas ele criou um método aplicável. Dizem, né, inclusive na biografia dele, que ele andava para cima e para baixo com um caderninho fazendo anotações. Provavelmente anotações do quanto que ele estava tendo dificuldade em trabalhar em cada virtude e como ele poderia melhorar a aplicar aquela virtude. E ele focava em uma virtude por semana. Primeira semana, por exemplo, para a temperança. Na outra, o foco total era o silêncio. Durante o dia, ele ia revisando as anotações quando surgiam as dificuldades em aplicar aquela virtude e como reforçar aquela ação para atingir o seu propósito naquela virtude. E à noite, ele avaliava quantas vezes ele havia falhado naquela virtude, caindo no velho hábito. Dessa maneira, em 13 semanas, ele tentava vivenciar todas elas e depois recomeçava de novo lá na primeira virtude. Ele sabia que tentar mudar tudo de uma vez só é impossível e frustrante. Por isso ele decidiu no método dele uma virtude por semana. E talvez o grande aprendizado aqui é que fica uma lição e uma lição mais humana. Na biografia dele, ele diz que ele não atingiu a perfeição. Depois de algum tempo, ele abandonou o próprio método. Mesmo que com o passar do tempo, e ele percebeu um progresso significativo, nunca chegou a cumprir sua meta de perfeição moral, devido às suas próprias falhas, como eram bem conhecidas. Historicamente, dizem que ele era muito mulherengo, beberrão, e isso dava problema para ele com as virtudes da castidade e a temperança. Mas, na sua autobiografia, ele descreve que sentiu um benefício significativo apenas em tentar, em cada semana, trabalhar uma dessas virtudes. Ainda da autobiografia dele, e nas próprias palavras, ele diz: "Nunca cheguei à perfeição que eu tinha sido tão ambicioso em obter. Fiquei muito aquém dela, mas eu era, pelo esforço, um homem melhor e mais feliz do que eu deveria ter sido se não tivesse tentado isso." Bom, irmãos, sabendo que o trabalho na pedra bruta e sua transformação é um processo constante. Como a gente costuma dizer, somos eternos aprendizes. Então, vamos lembrar disso, que somos eternos aprendizes, em escolher algumas dessas virtudes que a gente tem maior potencial para trabalhar. E vamos esperar nesse método, na própria figura do Benjamin Franklin, nesse método, né, que ele criou, que é um método prático. Vamos fazer uma lista de virtudes que a gente pode trabalhar e aplicar nessas pequenas mudanças diariamente. Escolher uma virtude, colocar o foco nela, isso já é um início e uma vitória. Mas vamos com calma. A mudança, principalmente desses velhos hábitos, já estamos acostumados a viver há tanto tempo, demora. Só vai se tornar um hábito quando praticarmos, refletirmos e auto-observarmos o quanto agimos no automático. Só assim a gente vai se tornar pessoas melhores e mais felizes. Espero que esse episódio do podcast tenha despertado nos irmãos o ímpeto em aceitar o convite que eu fiz logo no começo e na abertura desse episódio. Ou seja, invista em você, cuide da sua mente. A maçonaria ensina que o trabalho com força, dedicação harmoniosa e diligência na sabedoria
é o pavimento para o autoconhecimento. Um tríplice e fraternal abraço a todos os irmãos. Desejo muita saúde e paz no coração a todas as cunhadas, sobrinhos e sobrinhas. Assim seja. Um forte abraço do irmão Felipe Andrino.